Olá, alunos do quinto ano da Rede Municipal de Porto Feliz. Vamos dar continuidade às nossas atividades do livro EMAI. Vamos realizar as nossas atividades de matemática. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 49 a 54. Na primeira atividade da sequência 7, nós temos uma explicação sobre números naturais e números racionais. Então, vamos acompanhar a leitura e a explicação. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos, são chamados números naturais e formam um conjunto infinito de números. Você já sabe lidar bem com os números naturais, certo? Você já conhece esses números, eles fazem parte do nosso dia a dia. E nós usamos esses números em várias situações. Então, vamos ver aqui. Com certeza, você conhece algum deles. Agora, observe as escritas a seguir e diga a que elas se referem. Então, aqui, vocês têm a escrita de alguns números. Olhem bem aqui, ó. Esse primeiro número, ele indica um valor em dinheiro. Então, nós podemos ler aqui, R$1,75. Aqui nós temos uma medida de comprimento, 2,8 metros, podemos ler assim? Aqui nós temos uma medida de massa, né? A indicação de peso. E nesta outra cartela, nós temos aqui uma situação de capacidade, de litro. Podemos ler 1,5 litro. Então, esses números aqui, observem que eles são escritos com vírgula. Em matemática, os números como esse são chamados números racionais e, nestes casos, estão escritos na forma decimal. Popularmente, as pessoas dizem que são números com vírgula, mas os números racionais podem ser representados sob forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Então, vamos ver aqui, ó. Se você conhece algumas dessas representações fracionárias, então vejam aqui, nós temos uma representação em fração. Vocês devem conhecer, já devem ter estudado isso, né? Então, nós temos aqui, ó, meio, né, que eu posso ler como 1/2, que é a metade, 1/3, 1/4 e 2/3. Leia o texto a seguir e destaque todos os números que encontrar. Então, aqui nesse texto, eu vou realizar a leitura para vocês, mas no livro de vocês, vocês vão destacar todos os números que vocês encontrarem. Vocês podem passar um traço embaixo ou usar marca-texto e ir destacando todos os números. Então, vamos acompanhar a leitura aqui. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral. E o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor. Para isso, será necessário comprar 3,5 litros de óleo, 5W40. que custa R$ 10,60 o litro. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. Por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$ 150 pela mão de obra. Na viagem de 100,5 km, terão de passar por 3 praças de pedágio que custam R$ 5,80, R$ 6,90 e R$ 9,40, respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado que promete muita diversão. Então, vocês vão destacar os números todos que vocês encontrarem aqui nesse texto e vão responder essas questões. Você sabe ler todos os números que aparecem no texto? Justifique. Então,
Você vai dizer aqui se você sabe ler ou não e vai justificar a sua resposta. Compreende o significado de cada um deles? Cada número que foi lido nesse texto, você compreende o que ele significa? E justifica a sua resposta também. Aqui você não vai ter como comentar com o colega nesse momento, né? Mas você vai justificar aqui, você vai escrever uma justificativa, uma explicação sobre esses números que aparecem no texto, certo? O que eles indicam. Na atividade 7.3, ainda trabalhando o texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas. Então, aqui você vai escrever como você lê. Você vai escrever por extenso essas escritas numéricas que aparecem aqui, certo? Na atividade 2, ajude César a calcular os gastos da viagem. Preencha o quadro. Então, aqui vocês têm essas situações, vocês vão ler cada uma delas e vão resolver preenchendo o quadro aqui ao lado. Então, a primeira aqui, a letra A. Para trocar de óleo do carro, o senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Então, você vai buscar informação lá no texto para ver quantos litros serão necessários. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Então, você vai calcular o preço do óleo, você vai localizar lá no texto o preço do óleo, quantos litros precisa, vai realizar o cálculo matemático, vai fazer a conta e vai registrar aqui ao lado a resposta. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro? Então, você vai procurar no texto quantos litros tem o tanque, quanto ele precisa, né? Quanto vai caber no total. Então, aqui, ó, vocês voltam lá no texto, nesse texto aqui, ó, desta atividade. Aqui vocês vão encontrar todas as informações para responder as questões. Então, tem aqui, olha, o total, quanto que é o tanque do carro, quantos litros de combustível, certo? Aqui tem o preço do litro do óleo, 1 litro custa R$10,60, mas quanto que vai ser necessário? Ó, 3,5 litros. Então, você vai ter que fazer o cálculo matemático lá para responder aqui nesta tabela, ó, você vai preencher o quadro. Na letra D, o tanque do carro está com 1/4 de combustível. Então, quantos quartos são necessários para que o tanque fique completo? Quanto falta para completar o tanque? Quantos quartos precisa para fazer o inteiro? E qual o gasto que a família terá com o pedágio? Então, lá no texto tem quanto eles vão gastar. Olha, cada pedágio, eles vão passar por 3 pedágios. Então, você vai somar aqui o valor dos 3 pedágios para saber a resposta aqui na letra E, certo? Que é o total que eles vão gastar com o pedágio na viagem. Na atividade 7.4, Marcela tinha dúvidas para ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. Então, ela perguntou para a mãe como que era a leitura desses números. E a mãe fez a leitura. Então, ela leu, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. Relacione cada número com a sua leitura. Então, aqui você vai ligar cada número, cada fração com a sua leitura. Vai localizar e vai fazer a correspondência. Nesta atividade, nós temos a fração representada aqui, ó, na forma de desenho. Então, Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude-a nesta tarefa. Então, aqui vocês têm a fração que você vai ter que pintar. Então, 3/4 significa o quê? Que foi dividido o inteiro em 4 partes, certo? E quantas que você vai pintar? 3. Aqui, 1/3, ó, foi dividido em 3 partes e você vai pintar uma parte, certo? 2/5, eu dividi o inteiro em 5 pedaços, 5 partes e vou pintar 2 partes, 2 pedaços, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu dividi em 6 e vou pintar 4.
Aqui, ó, dividiu em 8 e vou pintar 3. E aqui, eu dividi 8 e vou pintar 5, certo? Na atividade 7.6, Marcela, observando as figuras, verificou que algumas delas estavam pintadas a quarta parte. Então, vocês vão observar essas figuras aqui, olha, que vocês têm aí, e vão responder quais delas isso aconteceu. Então, localiza aqui qual foi a figura, certo? Que ela percebeu que estava pintada a quarta parte e registra a sua resposta aqui. Na atividade 2, Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Por quê? Então, você vai observar aqui se ela acertou ou não e vai responder. Se ela acertou, você vai responder lá que sim, que ela acertou e por que ela acertou. Vai justificar a resposta. Se ela não acertou, também você vai responder que ela não acertou e por quê. Então, você que vai analisar aqui se está correta ou não e vai justificar a sua resposta, certo? Terminamos aqui as nossas atividades de hoje. Tenham todos uma excelente semana!